Santo. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e de mim possam ouvir. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim este espinho. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Com estas palavras de 2 Coríntios, capítulo de número 12, eu quero nesta terça-feira, última terça do mês de outubro, dia 27, abraçar a família de Deus, os amigos do Bom Dia Espírito Santo, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco esta corrente poderosa de fé, esta corrente de salvação, cura divina e libertação espiritual. Graças a Deus pelo domingo, pelo sábado, pela sexta-feira, pela segunda-feira ontem, estamos aqui hoje com muita fé para prosseguir a obra do Senhor. Olha, que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva, que o sábio arquiteto venha sobre nós de uma forma especial. Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio, coloque. Ponha também um pouquinho do azeite de oliveira aí em uma xícara, em uma garrafinha, em uma latinha, ou em 1 litro, para o momento da consagração. Eu posso consagrar o óleo. Eu posso abençoar as águas. Eu posso te ajudar através da unção do Espírito Santo. Coloque também a caixa com medicamentos da família, peças de roupa, carteiras, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Aumente o volume do seu rádio. A família linda já está chegando, de longe e de perto. Cotidiana Boal, diretamente da França. O Diogo, a Evani Sapucaia,
a diaconisa Naná, pode ir chegando gente bonita de Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pernambuco, Paraíba, pode ir chegando vocês aí do Ceará, vocês de Belém do Pará, São Luís no Maranhão, ao povo bonito e querido do Distrito Federal. Soraya Rodrigues já está assistindo, Deus abençoe. Pode ir chegando, mulheres de Deus, homens de Deus, filhos e filhas, servos e servas, porque a corrente já está formada. Jucimeire Santana Venceslau já está conosco, amém. O Bom Dia Espírito Santo está agora do Iapoque ao Chuí. Estamos falando através da ICB RN Rio Grande do Norte. Estamos falando também a todo o povo através da Cruzeiro da Bahia, através da Cultura da Bahia, da 100.7. Estamos por várias rádios online e comunitárias cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. E o nosso objetivo aqui é levar o assunto que mais nos interessa: Jesus. Jesus, a alegria dos homens. Jesus que foi profetizado por Isaías, por Moisés, por Abraão. Abraão viu o dia dele e louvou a Deus. Então, é bom estarmos aqui com um assunto só: Jesus, aquele que salva, cura, liberta, perdoa pecados e nos leva às mansões celestiais. Fique conosco, tá bem? A partir de agora pode me mandar uma mensagem para este celular, 9918-62-232, viu, Lígia? Pode mandar a mensagem, o código do Brasil é 55, o código de Salvador é 71. E assim amanhã subirei ao altar levando o seu pedido, porque amanhã é dia em que a igreja está em jejum e em oração. Domingo, ali na sede, foi um culto lindo pela manhã e à noite. Muita gente, superlotaram a sede pela manhã e também à noite. Estamos na expectativa também de amanhã e já estamos bem pertinho do dia 11, lembrando que domingo agora, 1º de novembro, a Santa Ceia Ministerial, a Santa Ceia do Povo de Deus na Catedral da Bênção. Dia 8, a Santa Ceia na sede, e no dia 11 começa a campanha das campanhas, a corrente das correntes, o grande momento de passarmos diante da arca, na tenda, receber as 7 essências e, enfim, a festa poderosa das águas, tá bem? Maelitácio já está conosco, Luísa de Jesus também. Sejam todos bem-vindos para esta campanha poderosa. Deus abençoe, povo lindo que já levantam pela manhã e dizendo bom dia, Espírito Santo. Pessoas ontem ligaram, falaram aqui com a nossa secretária, Alexandra Pereira, Amélia Ribeiro e família, Ana Célia Xavier, Antônio Borges, Antônio Nogueira, Antônio Raimundo Xavier, Caio Antônio Ribeiro, Cauã Menezes, ali também Luísa de Jesus, Eunice Pereira, sejam todos bem-vindos, Celestrina Moreira, Creu de Lani Salles, Cremilda Almeida, Dalva da Federação, Denivaldo Nascimento, Dilza Alves da Luz, Edna Maria, Dilza Maria, Eduardo Almeida, Eliette Pereira e família, Elza Marques, Heraldo Chagas, Erondina Almeida, Esther Maria, Gidalva
Pereira, Osana Ferreira, Ivan Aguiar, Jerusa Maria, Luzia Santos de Jesus, Maria Celina da Cruz, Maria Conceição, Maria do Carmo, Maria dos Santos, Maria José, Maria Portugal, Marina Souza, Marivalda de Jesus, Marivaldo Moreira, Marlene Miranda, Nádia do Trombogi, Rosângela de Jesus, Rosimeire, Antoniete Ferreira Nogueira, Ivone Tássio, Aidil Monteiro, Amém, Rosimeire Nascimento, Valdira Nascimento, Vinícius Santiago, Viviane Menezes, foram pessoas que ligaram ontem pedindo a oração. Domingo tivemos os grandes cultos ali na nossa sede no bairro da Liberdade, também na Catedral. Foi um dia abençoado. Ontem, segunda-feira, tivemos oração, meditação na palavra de Deus, com a nossa equipe de pastores, os pastores, pastoras ali presentes, e nós meditando na santa palavra. Roque Gualberto já está conosco, Shalom Bispo, Daniel, amém, Roque, Ivone Tássio, pode ir chegando do norte ao sul, do leste ao oeste. Deus abençoe minha Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Estado do Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Pará, Paraíba, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, também já estão conosco. Deus abençoe todos que estão formando conosco esta corrente poderosa, ao povo de Goiás, ao povo do Distrito Federal. Deus os abençoe, tá bem? Nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a todo este povo lindo que já estão aí de pé, dizendo bom dia, Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Vamos ouvir este belo hino, vamos? Em nome de Jesus. Vem tocar em mim, ouça a minha alma, tem sede de ti. O amor em forma de canção. Pela manhã em dizer bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe Nicanor Ramos, Catarina Carlos já está conosco, Lígia Magalhães. Deus abençoe vocês aí no Recanto das Emas, em Brasília, Distrito Federal. Nossa querida irmã Antoniete, Deus abençoe. E ao povo de Recanto das Emas, Deus os abençoe. Gilda Ramos também já está chegando. Amanhã é a última quarta-feira do mês de outubro. Amanhã é dia 28. Estamos na última semana de outubro, já nos preparando para novembro. Novembro já começa o dia 1º com a Santa Ceia do Senhor. Antoniete Ferreira Nogueira, paz, graça e saúde e longevidade, em nome de Jesus, meu bispo, missionário pastor Daniel de Oliveira, amém, Antoniete. Deus te abençoe, filha, aí no DF, tá bem? Dalva Rodrigues, Lígia Passos. Então, o dia 1º já será domingo, Santa Ceia Ministerial, na Catedral da Bênção. Novembro é o mês da Festa das Águas, é o mês das eleições, é o mês da nossa Convenção Nacional e Internacional em Brasília. Novembro é um super mês, porque é a porta oficial do fim de ano. Porque este ano foi um ano em que nós não tivemos agenda. As nossas agendas foram anuladas por Deus. Um ano de muito medo, pavor,
mas a palavra de Deus foi pregada neste ano como nunca. Pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais, pelas famílias fechadas dentro de casa. Um ano de um saldo positivo na unidade da família e no ouvir da santa palavra de Deus. Mas agenda mesmo nós não tivemos, porque Deus anulou as nossas agendas. Porque Ele que está no controle, no comando, não somos nós. Ele não perdeu o controle da terra. Ele é o Senhor dos exércitos, viu, Marta Machado de Deus? De maneira, viu, uma Elitácio, de maneira que Deus está no controle. E queremos agora em novembro nos preparar para dezembro cantar o cântico da vitória, das vacas gordas, e chegar janeiro nas mãos de Deus. Não sabemos o que virá para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Deus é quem sabe. Como diz, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então temos que estar na brecha, temos que estar nas páginas da Bíblia, temos que estar na oração, na fé, na comunhão com Deus, para atravessarmos os dias que virão. E para rasgar, sempre rasgando, viu? O atestado de óbito prematuro, porque o anjo da morte parece-me que vai continuar passando. Mas na terra de Gósen, ele não tem poder. Entre os hebreus, ele não tem poder. Porque temos o capacete, a couraça, o escudo e a espada. E ainda temos os pés calçados no evangelho, na preparação do evangelho da paz. E ainda temos o sangue universal de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, iniquidade e enfermidades. Será que você entende o que eu falo? Às vezes eu falo no campo espiritual e você às vezes não entende porque está em outro mundo. Mas quem tem o Espírito entende, porque o Espírito comunica com o Espírito. Tá bem? Então prepare para novembro. Novembro já começa forte. Vamos levantar o cálice do Senhor logo no primeiro dia. Assim querendo, e Ele quer, Deus. Tá bem? Quem sabe você fez exames, viu, Catarina Carlos, aí do meu querido Juiz de Fora. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, uma depressão profunda, uma mania de suicídio repetitiva, um espírito bipolar que desequilibra você e toda a sua casa, um espírito do vício, do alcoolismo, da cocaína, da maconha. Quem sabe você está aí rolando na cama, já são 5h26 e até agora não fechou os olhos, porque foi uma noite de pânico, e às vezes isto é campo espiritual. Prepare para o grande dia de amanhã, última quarta-feira, dia 26, 8 horas da manhã, 2 da tarde, 19 horas, Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446. Amanhã nós teremos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, atendendo todo o povo, distribuindo esta joia preciosa, o santo óleo, ministrando a bênção sobre as águas, de maneira que amanhã é o dia da virada da página de sua vida. E já caminhando para a Santa Ceia de domingo e para o grande dia 11. E vem aí também a última sexta-feira, dia 30, aonde teremos a quebra das maldições.
ao povo da Avenida Paralela, ao povo de Itapuã, Imbuí, ao povo da grande região de Estela Maris, Alphaville, Le Parque, ao povo do Tocaia, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Candeias, ao povo bonito de Brotas, Pitu, Bondina, Maralina, a vocês do Iguatemi, do Itaigara, viu, Wilson Conceição Santos. Venham estar conosco amanhã. Ao povo de Castelo Branco, São Marcos, São Rafael, Ribeira, Uruguai, Jardim Cruzeiro, ao povo da grande região, também da Federação, a vocês do Vale do Bonocô. Amanhã é aquele dia de pegarmos o santo óleo, de ministrarmos a bênção de cura. A cura divina, ela existe. A cura divina, o caminho dela é a fé. Viu, Almira Silva, Águas Claras, Pastor George, ontem estávamos juntos. Deus abençoe, de maneira que amanhã é um dia forte e poderoso. Vem estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Marinalva Freitas fala ali, ano que tivemos de ter jogo de cintura. É, cintura espiritual, viu? Porque a coisa é espiritual. A pandemia é espiritual. Então, temos que ter um jogo de cintura espiritual e sempre segurando nas mãos de Deus, viu? Porque nós não sabemos o que virá em 2021 nem em 2022. Estamos atravessando um período intitulado Princípio das Dores. Estamos já no fim do princípio das dores. Estamos próximos a ouvir o toque da trombeta de Deus. Viu, Nilson Ferreira? Então amanhã é um dia especial, sexta-feira também, e domingo, Santa Ceia do povo de Deus. Prepare. Quem sabe você está aí com depressão, ansiedade, um medo apoderou-se de sua vida, uma perturbação que você não sabe de onde veio, uma acusação que também você não sabe de onde veio. Mas prepara, porque o dia de amanhã será de salvação, libertação, transformação pela forte e santa presença de Deus. Tá bem? Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Olha, abra sua Bíblia aí agora em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Viu, Nelson? Viu, Almira? Capítulo 12 de 2 Coríntios. Fala sobre a visão celestial, o espinho na carne. Misericórdia. A visão celestial. Porque existem visões que são materialistas. Existem visões que são do diabo, satânica para o mal, projetos para o mal, sonhos para o mal, visões eróticas também para o mal. Mas a Bíblia fala da visão celestial. O apóstolo Paulo, ele conta para nós um testemunho profundo. Viu, Neuza Santana?
E ele diz assim: em verdade, que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele fala das visões. E quando você tem uma visão correta de Deus ou para o bem, aí vem as revelações. Como fazer? Por que fazer? A visão tem que estar no caminho certo para que as revelações de Deus venham. Porque se a visão estiver torta, as revelações também serão do mal. As nossas visões têm que ser para a obra de Deus, para a família, para a sociedade, para o que edifica, para que as revelações fluem. E o Rogério, as revelações do Senhor. Aí Paulo disse: conheço um homem, aleluia, e bem conhecia mesmo, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu? Sim. Existe este céu atmosférico, este azul lindo que nós contemplamos com os olhos. Acima deste céu azul, o céu atmosférico, tem o céu dos espíritos, onde habitam legiões e potestades. E acima deste céu dos espíritos está o céu aonde Deus está sentado em seu alto e sublime trono. Será que você entende o campo celestial? Viu, Carlos? Deus te abençoe e abençoe a bela família Silva. Então a Bíblia está dizendo: foi arrebatado ao paraíso. Olha para onde ele foi levado, arrebatado. Interessante que em seu arrebatamento ele tinha visão, audição, tato, olfato, paladar. Os 5 sentidos lhe acompanhou e nos acompanhará também depois do arrebatamento. Porque senão não teria graça, né? Chegar lá no céu de não conhecer ninguém. Mas conheceremos e por ele seremos conhecidos. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Por quê? Ao homem aquela conversa espiritual, porque o homem é matéria, rapaz. Pode ver que nós que conhecemos Jesus, a palavra, tem coisas que ainda a gente critica, duvida, não é? Mas ele falou: eu ouvi coisas profundas demais. Eu ouvi Jesus conversando com os anjos. Eu ouvi um querubim conversando com um serafim. Eu ouvi no paraíso salvos conversando. Uma conversa que me agradou. Paulo quis dizer: eu me senti em casa. Porque de lá eu vim e para lá eu voltarei, viu, Mar Argolo? Eram línguas estranhas, mas ele entendeu pela misericórdia e pelas revelações de Deus. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei.
Olha o que ele fala. Senão nas minhas fraquezas. Ele fala de suas fraquezas. Porque Paulo também, como Elias, como Moisés, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Uma vez Moisés, depois de chamado por Deus, ele tem crise de nervosismo e arrebenta o cajado em uma pedra. Paulo também teve seus momentos, Pedro, o próprio Jesus, mas não deixou dominar por aquela influência, porque o Espírito de Deus era mais forte em suas ações. Ele fala de suas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está falando que alguém veja em mim o caráter de Cristo, o testemunho de um verdadeiro cristão. Não é eu que vou me exaltar, não é eu que vou me gloriar. Alguém tem que ver em mim as obras de Deus e louvar a Deus. E os dias são os mesmos dias. Alguém tem que ver em nós o caráter, a obra de Deus e louvar a Deus. E dizer: eu agradeço a Deus pela sua vida. Você é uma bênção para mim, para a sociedade, para a família. Tem pessoas que é maldição para a família, maldição para a sociedade. Mas bem-aventurado é aquele que esforça para ter uma vida exemplar e não ser um espelho quebrado. Porque o espelho quebrado, ele mostra duas figuras. E negócio de espelho quebrado, rapaz, duas caras, ainda mais com máscara agora, hein? Duas caras e duas máscaras. Então Paulo está dizendo: alguém tem que falar a meu respeito e ver em mim o testemunho das coisas espirituais. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, Deus pôs um freio em Paulo, como o missionário Daniel. Porque ele era um homem de muita visão, revelação, poliglota, um missionário, um trabalhador também construindo tendas. Ele era um baixinho abençoado, rapaz. Ele levantava ofertas de um lugar para ajudar outro lugar. Ele tinha uma excelência de zelo pela obra e pelo trabalho espiritual. E ele fala aqui, ó, e para mim não exaltar pelas as excelências das revelações. Tá vendo que revelação existe? É o selo das visões. Tem pessoas que não creem em revelação, mas Deus tem os seus canais. Ele não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Se a pessoa conhece a palavra, ele vai pela palavra revelada também. E ele fala sobre a excelência das revelações, para ele não exaltar como homem. Aí ele fala uma coisa aqui séria demais. Atenção para o versículo 7.
de 2 Coríntios 12. Olha como ele diz: foi-me dado, ele não pediu, um espinho na carne, misericórdia, a saber, o mensageiro de Satanás. Sangue de Jesus tem poder para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Os teólogos, os estudiosos da Torá e do Novo Testamento, eles buscam explicações sobre o espinho na carne que esbofeteava Paulo, o apóstolo. Cada um tem uma visão e uma palavra. O espinho na carne de Paulo podia ser os seus olhos, porque ele era vesgo. Figurinha. O espinho na carne de Paulo podia ser convulsões que ele tinha, segundo os teólogos. De vez em quando ele tinha uma convulsão epilética. O espinho na carne de Paulo podia ser um sentimento de culpa, porque ele matou Estevão e ele matou muitos cristãos no período antes de encontrar com Jesus na estrada de Damasco. O espinho na carne de Paulo podia ser a falta de uma mulher irmã, porque uma vez ele teve um problema com Pedro, e ele falou: só eu que não posso levar comigo uma irmã da igreja obreira em minhas viagens, todos vocês têm, eu não tenho. Qual era o espinho na carne de Paulo? Talvez um sentimento de culpa e aquelas visões de Estevão de joelhos, pedindo para Deus perdoar o pecado dos assassinos. A Bíblia diz que aquele espinho na carne o esbofeteava. Podia ser também uma doença. E ele orou 3 vezes. E ele orou forte, porque quando ele orava, ele saía deste mundo e ele entrava no mundo espiritual para clamar ao céu, e louvava e cantava. Ele cantava, ele gostava de cantar. Lembra lá no presídio, Paulo e Silas? Ele era fanhoso, mas cantava. Voz de fuinha, mas cantava. Ele orou para Deus tirar o espinho da sua carne. E Deus lhe respondeu. Jesus lhe respondeu. Jesus amava Paulo. E Jesus falou sério com ele. E falou: a minha graça te basta. A minha graça é tudo em sua vida, Paulo. Jesus estava falando: Paulo, é bom você ter um espinho, Paulo, porque a hora que você exalta, o espinho te esbofeteia, e você lembra da doença do passado, e aí você se quebranta e se arrepende. O espinho, Paulo, às vezes faz parte da sua perfeição, porque se eu tirar, aí você vai querer ser maior do que Pedro, do que João, do que André, do que Tiago. Você vai querer ser até maior do que o próprio Jesus. Deixa o espinho aí.
Ele faz bem para a sua salvação. Ele faz bem para o seu futuro celestial. Até Jesus teve os seus espinhos. Elias, Eliseu tiveram. Moisés. Às vezes Deus permite certos espinhos, que é para nós não exaltar e sempre estar de joelhos pedindo misericórdia. Quem sabe há um espinho em sua carne, hein? Que te esbofeteia dia e noite, noite e dia. Mas saiba que às vezes, se não fosse este espinho, você já teria deixado a igreja, Jesus, o Evangelho. Este espinho, no fundo, te faz bem para a vida eterna. Se a vida cristã fosse só rosas, talvez nós não estaríamos aqui. Os espinhos são permitidos. O próprio Jesus falou: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me. Cruz é objeto de renúncia. Renunciar tudo que não presta, mas sempre fica um espinho. Quantas vezes você recebe bênçãos de Deus em várias áreas, mas aquele espinho antigo, ó, tá lá te futucando, te cortando. Até Jesus teve coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés. E por que reclamas de um espinhinho só? Talvez na área da doença, na vida sentimental, que penso eu que era o caso de Paulo, solidão, doenças. Ele orava pelos doentes, os doentes eram curados, mas ele era epilético. Ele orou 3 vezes. Ele foi ao céu. Ele era crente. Mas o inimigo esbofeteava, porque ele tinha um espinho na carne. E se está aqui na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 12, é para nós sabermos que ninguém está livre do espinho na carne. Sabe por que você ora tanto? Por causa daquele espinho que está em sua carne, em sua família, seu filho, sua filha, seu marido adúltero. O desemprego que vai e volta, que pode ser também uma espécie de espinho. Não, missionário, eu não aceito espinho na carne. Paulo também não aceitou, mas Jesus falou: a minha graça te basta, Paulo. Quando você ora, Paulo, eu ouço. Quando você canta, eu ouço. Em suas ministrações, Paulo, eu estou presente. Quando você abençoa, eu abençoo o povo, Paulo. Os meus favores, a minha graça, a minha misericórdia, ela te acompanha, rapaz. Deixa o espinho aí, Paulinho. Eu não posso tirar não, Paulinho. Esse espinho é necessário para a sua salvação, Paulo. Oh, Paulo, este espinho faz parte da sua purificação espiritual, as suas renúncias, a sua conversão. A minha graça te basta.
Você tem comunhão comigo? Quem sabe eu estou falando a pessoas que também têm um espinho na carne. Todos nós temos, ou do passado ou do presente, que sempre nos trazem memória, para nós não exaltar e pedir misericórdia. Misericórdia. 3 vezes ele orou a Deus. Homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Homem de visões excelentes e de revelações. Mas ele tinha um espinho na carne. E se está aqui na Bíblia, é para nós alertar, porque sempre ele permite um espinho para nós estarmos em sua santa presença. A minha graça te basta, porque o meu poder, olha o que Jesus falou para ele em visão, em revelação, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza, naquele momento de dor, que eu manifesto o meu poder sobre você e você levanta da oração animado e firme comigo. Aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Aqui ele fala que ele tinha prazer nestes momentos, porque a sua fé aumentava. Quanto mais ele gemia, mais a sua fé aumentava. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, a sua bênção esteja em mim. Ele estava dizendo, eu não sou nada, eu sou pó da terra, além de ser pó ainda tenho tal de espinho. Eu não posso me gloriar nas minhas visões e revelações e profecias, porque se eu me gloriar, a sua glória sai de mim e entra as trevas. Misericórdia. Quando a glória sai, as trevas entram, porque ninguém está sozinho no mundo espiritual. Aí vejam o versículo 10. 2 Coríntios 12. Pelo que sinto prazer. Olha o que ele profetiza. Olha o testemunho que ele dá. Aqui é o testemunho do Paulinho, do Paulo, do apóstolo dos gentios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Interessante, né, rapaz? Nas injúrias, ele gostava de ser injuriado. Quando não tinha ninguém perseguindo ele estava triste. Quando a perseguição vinha, ele ficava alegre. É isso aí, Paulo. Nas injúrias, nas necessidades, ele passava necessidade financeira, espiritual, sentimental. Por isso que os teólogos dizem que o espinho na carne de Paulo é porque ele era viúvo, ou porque ele era vesgo, epilético, ou um sentimento de culpa pelos assassinatos que ele praticou, violência, e aquilo trazia sempre em sua memória, estava sempre diante dele o pecado do passado,
Talvez ele não conseguia lhe perdoar, apesar que Deus já o tinha perdoado, mas talvez ele não. Não é? Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele tinha prazer nas injúrias. Ele louvava a Deus quando alguém estava injuriando ele. Ele não ia para cima para brigar, não. Ele louvava a Deus, aleluia, aleluia. Mais uma luta, aleluia, aleluia. Mais uma guerra, aleluia, aleluia. Paulo era assim, rapaz. Nas necessidades, todas as necessidades. Nas perseguições. Olha, ele tinha prazer quando alguém perseguia ele, falava mal dele. Na angústia, quantas vezes ele estava angustiado, o inimigo o esbofeteava, psicologicamente, sim, emocionalmente, sim. O esbofeteamento psicológico é pior do que qualquer tapa na cara, do que qualquer murro. Ele tinha prazer, porque ele deitava na cama, aquilo estava na mente dele. Você matou um santo, você matou Estevão, você matou fulano de tal. O inimigo o esbofeteava. Na angústia ele tinha prazer. Por amor de Cristo. Aí ele profetiza. Uma profecia muito forte. Muito forte. Porque em parte pregamos, em parte profetizamos. E ele fala, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque a graça de Deus estava sobre ele sempre. A mão de Deus, a misericórdia de Deus. Aí ele fala, porque quando eu estou fraco, sendo injuriado, apedrejado, perseguido, com faltas e necessidades, aí eu estou mais forte. O diabo pensa que me derrotou, mas mais uma vez, Satanás foi derrotado, porque eu estou forte no Senhor e na força do seu poder. Filhos e filhas, servos e servas, atentai, porque às vezes ele permite um espinho na carne para nós reconhecermos que nada somos. Louve a Deus em todas as ocasiões, principalmente nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Louve a Deus. Tá bem? Se ele quiser tirar os espinhos, ele tira. Se ele não quiser, seja feita a sua vontade. A graça dele é que nos mantém de pé na vida espiritual. Sua misericórdia e favores, sua ajuda. Às vezes este espinho que está em sua carne é a sua salvação. Se o Senhor tirar, você vai se perder. Vigie, viu? Em tudo, dai graças. Em tudo dai graças. Louve a Deus, firme na fé. Porque quando alguém pensar que você está fraco, derrotado, é aí que você está forte. Venha para a Santa Ceia domingo. Venham estar conosco amanhã.
para as grandes celebrações, ou na última sexta-feira, dia 30, vamos entrar em novembro aí com autoridade. Viu, Libne? Fica orando para Jesus tirar o espinho da sua carne? Deixa o espinho aí. Por isso que você é crente. Se não tiver espinho, às vezes se perde. Viu, Lícia Passos? Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está na direção. Ele não perdeu o controle do céu, nem da terra, e nem do homem criado à sua imagem e semelhança. Ele é Senhor dos senhores. Tá bem? Leiam hoje, 2 Coríntios capítulo 12, e vejam e entendam sobre este espinho. A missionária, eu não tenho espinho nenhum, graças a Deus. Mas sempre surge um espinhozinho. Então louve a Deus. Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio. Coloque sobre o rádio um pouquinho do azeite de oliveira. Volta para Deus o seu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, pelo domingo, pelas multidões que superlotaram a sede na Liberdade. Obrigado pelo dia de ontem, pela mensagem que pregamos e pelas orações que fizemos naquele grupo de pastores e pastoras. Pai, o apóstolo Paulo deixa escrito pela vontade do Espírito este capítulo 12, e ele fala da excelência de suas visões e revelações, porque se eu tiver uma visão excelente, a revelação flui, porque o Senhor é Deus que revela a seus servos e profetas. Paulo fala que ele foi ao terceiro céu, ele ouviu, ele conversou com o Senhor e na glória, mas ele não podia exaltar, porque havia em sua carne física um espinho, um esbofeteador, talvez a consciência, talvez uma doença, porque ele pregava a cura e estava doente. Talvez uma depressão, uma solidão, ou uma necessidade. Mas ele ouviu o Senhor dizendo: a minha graça te basta, que os seus favores, a sua graça, esteja sempre sobre nós. Deus, às vezes a gente ora para o Senhor resolver tal e tal problemas, e outros são resolvidos, mas aquele não, porque às vezes o Senhor permite que tenhamos um espinho para estarmos de joelho na sua presença. Às vezes é necessário ter um espinho na carne para aperfeiçoar a nossa vida espiritual na oração, no jejum, na frequência na igreja, na tua presença. Quantos que estão me ouvindo, que agora estão dizendo: eu tenho um espinho na minha carne, meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, esta enfermidade. Às vezes não é um espinho, é um espinheiro. Como Jesus levou uma coroa de espinhos, não era um só, era dezenas de espinhos. Mas nós estamos na tua presença com espinho ou sem espinho,
porque cremos e sabemos que um dia estaremos num lugar que não haverá mais dor, nem morte, nem rancor, nem ódio, nem lágrimas. É o futuro da noiva da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada. Eu oro pelas crianças, pelas autoridades eclesiásticas também, porque a tua palavra diz: as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá nas nuvens o Filho do Homem. E hoje a gente entende que as estrelas e as potências dos céus abalada pode ser campo não geográfico, mas espiritual. Como temos visto, tantas potências sendo abaladas espiritualmente, homens e mulheres, arranhando, explodindo com a fé que há nos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, uma coisa nós sabemos, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está em tuas mãos. Pai, eu consagro o óleo que está no rádio, no celular, no computador, na televisão. Eu consagro a água porque posso consagrar, para uma bênção de cura divina, segundo a sua vontade. Que esta água receba quimioterapia, radioterapia e iodoterapia. Ou talvez diminua o tamanho dos espinhos, para que possamos falar do Senhor livremente. Eu oro pelas crianças, eu oro pelos estudantes, eu oro por esta pessoa que me ouve no manicômio, no presídio, no sanatório, em um caminhão, em um trator, em uma carreta, em um carro, em um metrô, em uma plataforma de petróleo, em um barco de pescaria, em um barco, em um navio, em uma casa de farinhas, em uma padaria, em um mercado, ou deitado em sua cama, ouvindo o Bom Dia Espírito Santo. Aqueles que vão entrar em minha página no YouTube, ou em minha página no Facebook, para compartilhar a palavra da salvação, da edificação, da cura da alma. Em nome de Jesus, eu repreendo as enfermidades, esta dor na cabeça, esta febre, esta pressão alta, esta diabetes, este glaucoma, esta miopia, este labirintite, esta hérnia de disco, este desvio na coluna, esta úlcera, esta gastrite, este espírito da morte, este demônio da traição que tem na vida desta pessoa, este espírito de Judas Iscariotes, que haja, Senhor, um sinal, um ruído, um reboliço, um mover do Espírito. Esta pessoa que está doente com enfermidades no sangue, leucemia, diabetes, excesso de glóbulos branco, vermelho, esta tuberculose, esta asma, esta cirrose, esta hepatite,
esta ezipele, esta febre, esta dor, saia todo o mal. Que o milagre do Senhor aconteça. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe sempre. Receba a bênção da cura, da paz. Pegue o santo óleo. Unge seu filho, seu marido, sua casa. Repreenda o mal. Tá bem? Louve a Deus. Em qualquer ocasião, diante de qualquer adversidade, porque a graça do Senhor é que basta. Se tem espinho e não quer sair, deixa aí, porque o Senhor sabe o que é melhor. Tá bem? Beba água ungida, orada. Faça a tua parte, Deus fará dele. Viu, Elenir? Viu, Zene? Deus os abençoe. Faça o exercício da fé. Bata aí no peito, ó. Coração novo, marca-passo espiritual. Aperta aí o estômago, o esôfago, os rins. Bata os pés aí no chão. As nossas orações sempre pelo nosso querido pastor Fábio de Oliveira. A nossa cobertura espiritual por ele continua. Deus vos dê um dia de paz. Venham amanhã à Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116, viu, Mônica? Viu, Lígia? Vem estar conosco, Evani. Viu, Soraya? Marinalva, amanhã é um dia abençoado para Aparecida Fagundes. É um dia forte. Sexta-feira também, domingo a Santa Ceia e dia 11 a Festa das Águas. As águas estão no altar recebendo jejum e oração para a grande distribuição do dia 11 de novembro, que já está batendo em nossa porta. Divulgue o nosso programa. Entre em minha página no Facebook ou no YouTube, onde eu tenho muitos programas gravados. Se você não quiser assistir todo, porque é longo, pelo menos a mensagem que te ajuda na fé. Simples, mas revelada por Deus. Tá bem? Que Deus te ajude a tirar os espinhos ou a suportá-los, para que a graça abunde e a sua vaidade seja abatida. Shalom, meu abraço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.